do subsolo. Olá, tudo bom com você? É isso aí. Finalmente gravando o prometido vídeo sobre o nosso retorno ao Brasil. Nosso, porque falarei o tempo todo em nome de minha família, não só no meu nome. E como homem casado, não existe mais apenas eu, Vedovelli, eu, minhas decisões. É tudo uma questão de decisão em família. E essa é uma das melhores partes desta aventura que eu vou narrar agora. Bom, você viu que o vídeo começou com um pouco da vida que eu levo hoje, né? Bem diferente do que eu levava na Alemanha. Lá era mais cidade, a pé, essas coisas. Aqui é carro o tempo todo, e portões e muros, e a gente trancado. E eu acho que exatamente por isso as pessoas ficaram bastante curiosas, né? E perguntaram. A pergunta que mais fizeram quando eu postei nas minhas redes sociais que estávamos voltando ao Brasil foi o porquê voltar ao Brasil, sendo que a Alemanha, a Europa, é uma região tão incrível. E é essa pergunta que eu vou começar respondendo. O interessante é que eu não tinha condições de ter uma resposta sólida e uma resposta que eu estivesse satisfeito com ela antes de chegar aqui, tá? Para resumir bem, para você obter já a resposta, e se não quiser assistir mais nada desse vídeo, você pode cair fora no próximo minuto, é o seguinte: o principal motivo do nosso retorno, foi raízes, simplesmente isso. Nós somos brasileiros, nós tivemos uma aventura muito legal, enriquecedora lá na Alemanha, foram 4 anos, mas num determinado momento as raízes falaram mais alto. Foi uma sensação muito forte da gente querer estar aqui, junto com a família, junto com as pessoas com as quais nós começamos a nossa vida. E é isso. Eu trouxe o assunto primeiro para Daniela, minha esposa, durante uma visita ao Brasil, e posteriormente a gente colocou a questão para Amanda, nossa filha de 10 anos. Passamos aí uns 2 meses voltando ao assunto e decidimos, e aqui estamos. Então, uma questão de raiz. Ficamos com saudade, agradecemos a vida pela oportunidade, juntamos nossas coisas e voltamos. E pronto. Não existe nada além disso, tá? Então, esse foi o TLDR desse vídeo. Então, se você estava curioso, não tem paciência para assistir vídeo longo, legal ter você por aqui. Até o próximo vídeo. Já para quem quer a história longa, senta meu amigo, senta minha amiga, pois lá vem história. Bom, primeiro, por que nós nos mudamos para a Alemanha? Bem, eu visitei a Europa muito novo. A primeira vez que eu fui ao continente foi em 1995, eu tinha 20 anos, mal falava inglês, mas era bastante atrevido e tinha muita vontade.
e algum dinheiro guardado. Então, eu me planejei e fiz uma viagem de 21 dias, passando por 7 países, maio de 1995. E aquilo explodiu minha cabeça, sabe? A partir dali, a minha meta de vida foi me mudar para a Europa. Mas pense, em 1995 a internet nem estava na casa das pessoas ainda, era tudo muito mais difícil. E apesar de atrevido, eu não tinha tanta coragem quanto eu achava que tinha. Então eu não me mudei, mas fiquei com isso em mente e planejando, e planejando, e planejando. Tanto é que depois que eu me preocupei em aprimorar o meu inglês, eu, em 2009, peguei meu primeiro contrato de trabalho internacional e raramente trabalhei para o Brasil depois disso, tá? 2009 a 2014 trabalhando para uma empresa na Flórida, nos Estados Unidos, e 2015 até 2018 trabalhando remotamente para uma empresa de Munique, na Alemanha. São meus amigos até hoje. E a partir de 2018, diversas empresas já morando na cidade de Berlim com a minha família. Bem, então, assim, era uma questão de satisfação na vida. Eu precisava ter a experiência de morar na Europa. Tanto é que eu não apreciava morar no Brasil, porque na minha cabeça e no meu coração eu tinha que estar na Europa. Estava errado o fato de eu estar morando no Brasil. E eu não apreciava a minha vida o tanto que eu poderia apreciar. Então, eu consegui. Ok. É aquela história, né? Quando você finalmente consegue, você chega, tudo é lindo, maravilhoso, tudo é novidade. Depois de um tempo, não é novidade. E as coisas que são difíceis continuam difíceis, mas elas passam a ter um peso um pouco maior. E quanto mais o tempo passa, mais pesada essas coisas que eu já vou falar o que são, mais pesadas ficam. Então, ok. Como foi a minha deterioração da minha relação com o local onde eu estava? Tem que fazer um disclaimer aqui. Não é que eu odeie Alemanha, não é isso, mas a satisfação ela foi caindo conforme o tempo foi passando. Então, a minha atitude sempre foi que, desde que eu cheguei em Berlim, né? Agora que eu finalmente consegui o que eu sempre quis, eu não volto ao Brasil nem para visitar. Falava isso para quem tivesse disposto a ouvir, inclusive para minha família. Minha mãe me visitou 2 vezes. Quando a gente já estava começando a planejar a terceira ida dela para lá, veio a pandemia. E aí minha mãe, muito preocupada com o seu próprio bem-estar e sua saúde, depois de um bom tempo dentro do período pandêmico, eu falei: mãe, a pandemia está arrefecendo, acho que está na hora da gente começar a combinar de você voltar para cá para nos visitar. Ela falou: meu filho, eu agradeço, mas eu não tenho planos de sair do Brasil tão cedo, tá? Minha vida está aqui, dentro da minha casa, eu estou satisfeita com isso, não quero correr riscos, eu agradeço, mas se você quiser me ver, você vai ter que vir aqui. Foi basicamente o que ela disse. E aí eu me vi numa sinuca de bico, né? Eu não queria ir ao Brasil, achava que não queria, e minha mãe falou: ó, né, se você não vier, nós não vamos nos ver. E aí eu falei: não, então eu preciso ir. Aí veio a oportunidade em abril deste ano, 2022, né? Eu achei umas passagens num preço legal. Vale lembrar que somos 3, então eu tenho que estar sempre procurando por um preço legal para as coisas. Conversei com a Dani, conversei com a família, falei: tá bom, vamos em abril. Em abril viemos ao Brasil. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito louca, porque eu saí do saguão do aeroporto pra rua, recebi aquele bafo quente brasileiro na cara e falei: cara, que legal. Entramos no Uber e eu vim do aeroporto de Guarulhos até São Bernardo do Campo, aí dá 1 hora e pouco. Eu vim trocando ideia com o motorista, cara, coisa que eu não costumo fazer. Eu sou um cara mais sério, mais reservado com pessoas que eu não conheço. Quando eu uso um táxi ou um Uber, eu bom dia, saio, falo até logo, muito obrigado e não dou uma palavra. E eu parecia, cara, cara, falando muito, sabe?
E aí, sabe, cada uma das coisas eu apreciava, tinha um sabor diferente, falar meu próprio idioma, desenrolar as coisas no meu próprio idioma, sabe, um monte de serviço que a gente tem aqui no Brasil e que não tem lá na Europa, e sabe, um monte de outras coisas. E aí começou aquela sementinha do, puxa vida, e se eu voltasse? Ela começou a germinar aqui na minha mente. Mas aí, eu como sou um cara que penso bastante, né, com o racional, eu falei, cara, eu falei pra mim mesmo, né, eu converso muito comigo, coisa de doido. Eu falei, cara, tu tem que levar em consideração que tu tá de férias, com dinheiro de férias, orçamento de férias, e que, cara, todo mundo para o que tá fazendo pra te ver. Tu tá 4 anos longe, então não pense que se tu voltar a viver aqui vai ser a mesma coisa, tá? Todo lugar tem problema. Então eu me contei essa historinha umas 2 vezes. Quando eu percebi que eu continuava com a ideia de voltar, um belo dia eu chamei a Dani e falei, Dani, preciso compartilhar uma ideia contigo. Falei com ela, ela falou, ó, eu tava meio receosa de te dizer porque eu sei o tamanho do teu apreço pela Alemanha, mas eu tô sentindo a mesma coisa que você, igualzinho. Compartilhei com ela também a minha racionalização de que férias é uma coisa, vida no dia a dia é outra. Ela falou, cara, eu também tô ciente disso. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar de novo quando a gente voltar para a Alemanha, porque o verão tá chegando, a gente tem viagem de férias, a Amanda precisa terminar o ano letivo, então vamos ver como esse sentimento ele se desenvolve ou ele morre se a gente chegar, né, quando a gente chegar na Alemanha e voltar a viver a nossa vida. Acontece que chegou o verão, a Amanda terminou o seu ano letivo e o sentimento continuou lá. Então, um belo dia no café da manhã, eu cheguei pra Dani e falei, Dani, vamos embora daqui? Vamos voltar pra casa? Ela falou, por mim, vamos. Falei, você tem ideia do tamanho da encrenca que é desmontar a vida aqui e montar de volta no Brasil? É muito mais difícil do que desmontar lá e montar aqui na Alemanha. Lá não tem IKEA, falei pra ela. Ela falou, não, eu sei disso, mas eu tô disposta. Legal, então vamos falar com a Amanda. A gente chegou um dia, logo depois, não foi no mesmo dia, tava fazendo a refeição, começamos a falar sobre essa ideia com a Amanda. E a resposta dela, cara, foi... a gente não esperava a resposta dela. Ela ficou um tempo em silêncio, olhou pra cima, pensativa, virou pra gente e falou, depois de tanto esforço que eu fiz para aprender esse idioma e começar a me entender alguma coisa na escola, vocês vão me tirar daqui? E isso pegou a gente de surpresa. A gente não estava preparado para uma resposta dessa. Aí falamos para ela, não, ó, esse desafio monstruoso, gigantesco, hercúleo que você superou, ele estará com você a vida inteira. Não existirá um desafio tão grande tão cedo. Isso vai te ajudar a superar os desafios que você terá pela frente. Aí ela ficou pensativa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a esse assunto em 2 semanas. Passou 3 semanas, voltamos ao assunto, ela já estava acostumada com a ideia, até que ali nós decidimos e começamos a desmontar a vida. Então, bom, aí, né, long story short, aqui estamos, tá? Desmontamos a vida, os amigos ajudaram bastante, o casal Juliana Molina e Rafael Godinho ficaram com o nosso apartamento, compraram 60% das nossas coisas, foi um adianto enorme, tá? Para nossa tarefa, e é isso. Bom, esse foi o nosso processo decisório, tá? Levou um tempo, eu estou muito orgulhoso dele, pois eu não agi de forma impulsiva, tanto eu quanto a Dani, a gente se incluiu, tá? A gente pesou prós e contras, voltamos ao assunto, deixamos o assunto maturar dentro da cabeça e do coração, e aí a gente tomou a decisão. Cara, foi lindo, foi ótimo, uma baita experiência em família. Agora os porquês. Então são vários os porquês, tá? O motivo mais importante foi exatamente a Amanda, garota, 10 anos, que nós percebemos que estava crescendo muito solitária, fazendo muito programa de adulto. Ela tinha 2 boas amigas lá, tá? A Ana e a Lara, e de idades parecidas, mas a gente não tava o tempo todo junto,
né? Não todo dia. E apesar da Amanda ter aprendido o alemão suficiente para conseguir acompanhar a turma na escola, fazer amizade é um outro desafio, tá? Então a gente reparou que ela estava muito isolada, passando muito tempo sozinha, muito tempo com a internet, muito tempo com o Netflix, fazendo programa de adulto, indo para bar com a gente. E, por outro lado, a vida se desenrolando em família aqui no Brasil, tá? Aniversário de primos, festas de família, Natal, Ano Novo, Páscoa, churrascos e, sabe, toda a família, todos os primos juntos o tempo todo. E aí nós pensamos, puxa vida, tá faltando a Amanda ali, sabe? Não é justo com elas. Ao mesmo tempo, vendo nossas mães, né, ficando cabelinho mais grisalho, né? E assim, envelhecendo longe da Amanda e a Amanda crescendo longe das avós, isso não nos pareceu certo. Não no sentido racional, mas no sentido emocional da coisa, sabe? Então, esse foi o principal ponto de decisão. Quando nós a vimos aqui em abril, junto da família, como se não tivesse passado um dia longe deles, nós falamos, pronto, é isso que a gente precisa fazer para que todo mundo fique mais feliz. Então, primeiro ponto foi a Amanda. Pela nossa filha, nós voltamos. Segundo ponto, a Dani. A Dani teve uma vida excelente lá na Alemanha, assim como todos nós tivemos. O idioma pesou, porque alemão é uma desgraça para aprender, a não ser que você tenha nascido na Alemanha. Eu não aprendi alemão, a Dani não aprendeu alemão. Como que ela viveu? Como que ela teve vida social? Cara, nosso círculo de amigos brasileiros em Berlim é uma coisa linda de se ver, sabe? Gente boa que estava sempre junto, sempre alegre, sempre com assunto. Então a vida social dela na Alemanha foi muito intensa entre os brasileiros. E cara, foi ótimo, tá? O fato dela também não conseguir trabalhar, porque não conseguir direito ela tinha. O problema é que, se você não é software engineer ou qualquer outra profissão dentro do ramo de IT, você tem que falar alemão. Esse privilégio de só falar inglês é só nosso, da galera de IT, sabe? Então, ela queria fazer alguma coisa, ter uma renda dela. Então ela estava incomodada, não era uma coisa, sabe, um nervo exposto, mas ela queria. Então foi bom para ela também voltar ao Brasil. Aqui é o idioma dela, ela desenrola as coisas, então tá feliz da vida. Terceiro ponto, eu, profissionalmente, eu estou já há 22 anos na profissão, comecei em fevereiro do ano 2000 e não parei, cara, desde então. Eu tô cansado. E o ritmo atual dos projetos nas empresas de ponta é uma coisa insana. Para um cara de 48 anos, é muito difícil de acompanhar as pessoas, sabe? De acompanhar as equipes. E eu senti isso, realmente eu senti. Por outro lado, o meu side business, que é a minha área de treinamento, o meu curso de testes em JavaScript, estava indo muito bem, ainda está. E aí eu pensei, bom, se eu posso manter o meu sustento fazendo algo que me dá mais prazer e gastando uma fração da energia que eu estou gastando trabalhando para empresas, por que eu ainda estou trabalhando para empresas? Dividi isso com a Dani também, ela falou, você está coberto de razão, eu tô cansado de te ver cansado, desculpa, eu tô cansada de te ver cansado. E aí eu coloquei na ponta do lápis, conta de padeiro ali, falei, beleza, dá para viver no Brasil, mas não dá para viver na Alemanha, até porque meu visto não me permitia viver sem estar com um contrato com uma empresa, tá? Isso não era possível. Então, pensei, vamos para o Brasil. Então, todos os 3 membros da família tinham um bom motivo para estar no Brasil, tá? Então, é isso. Eu acho que isso é válido para todos nós, é o seguinte, diferenças culturais, tá? A sensação que eu tinha é de que aquela sensação de não pertencimento. É quando você está num ambiente que não é o seu, você se sente deslocado. É como você tá numa festa incrível, mas você não curte a música que tá lá,
ou você está vestido de maneira completamente diferente das pessoas, tá? É uma sensação minha, tá? E pior que eu não aprendi o idioma local. É possível viver na Alemanha só com inglês? Principalmente em Berlim? É possível, mas a sua vida é mais difícil. Falando alemão, a vida já é mais difícil do que no Brasil, porque o Brasil oferece muitas facilidades em termos de serviço que te ajuda a desenrolar a vida. Na Alemanha não, é cada um por si. Inclusive não é incomum as pessoas terem kits de ferramentas para dar manutenção no próprio carro. É nesse nível na Alemanha, tá? Então, se você sabe alemão, você ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Se você não sabe alemão, você vai suar sangue em alguns momentos. Quais momentos? Se você tem família, em algum momento você vai ter que lidar com algum órgão do governo. No meu caso, foi com a Secretaria de Educação para conseguir uma escola para Amanda. E lá, apesar de as pessoas saberem falar inglês, a lei impede que elas falem inglês, é proibido, porque o idioma do país é o alemão e um órgão público, o idioma também, num órgão público o idioma também é o alemão, só se fala alemão. Eu encontrei pessoas que estavam dispostas a ir contra as regras e conversar comigo em inglês, tá? Mas se você é uma pessoa que não é muito desenrolada para conversar com pessoas, melhor você contratar alguém para ir no departamento falar por você e ouvir e traduzir para você, tá? Então, ficou esse sentimento. Aí você pergunta, mas pô, 4 anos, cara, por que tu não aprendeu alemão? Vai você lá tentar aprender alemão, meu amigo, minha amiga, vai lá. É o seguinte, é difícil, não é impossível, mas eu tinha que me dedicar à profissão, conseguir aprender a trabalhar junto de uma equipe, entender o business, trazer resultado, cuidar da família, aí vinha férias, aí vinha ter que procurar um novo apartamento, que o apartamento temporário o dono pediu de volta, aí mobiliar apartamento, cara, tinha sempre um motivo. E aí o motivo principal: não tem incentivo para um cara de TI como eu aprender o idioma local, porque no escritório só se fala inglês, tem gente do mundo inteiro. E por escritório, digo, dentro da equipe, tá? Não se vai mais para o escritório, dentro da equipe. Outra coisa, você está se esforçando, você está fazendo curso, já se sente à vontade para tentar falar com as pessoas na rua, certo? Você começa a tentar falar com as pessoas em alemão, eles veem a sua necessidade, ou eles têm dificuldade de compreender o seu alemão quebrado, eles mudam para inglês, e aí não te dão a oportunidade de falar, errar e aprender com os seus erros, sabe? Então, assim, é complicado. Então, teve aí essa questão essa estranheza de estar no lugar, um lugar lindo, o paraíso, mas muito longe das coisas que me são familiares, tá? Soava muito não familiar. É isso, basicamente os nossos motivos. Amigos lá, cara, não tem uma coisa negativa para dizer de ninguém. Nós fomos acolhidos mesmo, como uma família pelas pessoas lá, tá? Principalmente o primeiro contato, que foram os Frangeli, Leonardo e Carol, que são os pais da Lara, uma das amigas da Amanda. E, cara, eles são assim os padrinhos de todo mundo ali. E aí depois a gente foi fazendo amizade com outros, e nós temos um amor muito grande por cada pessoa que cruzou o nosso caminho ali e que ficou, que a gente conviveu, sabe? Foi assim uma experiência muito grande. Eu não vou citar outros nomes, porque corre o risco de eu esquecer alguém, e eu acho isso muito chato, tá? Então eu vou me limitar aos Frangeli, porque o Léo foi o responsável direto pela nossa ida para a Alemanha. Então, mas todos eles, cara, vocês foram assim incríveis, essenciais, um baita suporte, uma baita companhia nas boas horas, um baita suporte nas horas um pouco mais difíceis, pois tiveram, e foi isso. Muito bem, vamos lá. Agora respondendo outras perguntas de vocês. A guerra na Ucrânia e o aumento considerável do custo de vida na Alemanha, esses dois fatos tiveram algum peso na decisão? Não, porque
quando nós tomamos a decisão, a coisa não estava tão feia. É lógico que uma guerra a 1.500 quilômetros de distância é uma coisa que preocupa, mas as chances de escalada não eram tão grandes em abril ou maio, junho, quando a gente tomou a decisão, tá? E obviamente que agora rola um certo alívio, porque o inverno está chegando, não se sabe se vai ter gás, não se sabe qual será o preço da energia elétrica ou do gás. Eu fico chateado pelas pessoas queridas que estão na Alemanha também, num momento de incerteza, tá? Então assim, eu sinto um certo alívio por estar aqui. Eu sei que aqui tem os seus problemas, mas são problemas que estão até certo ponto no meu controle. Lá não estava. Então, numa situação como essa, eu prefiro estar aqui, aonde eu me sinto mais no controle da situação, do que lá, aonde eu me sentia mais indefeso, tá? Então, não teve muito peso na decisão, mas agora eu estou satisfeito que estou aqui. Ok. Algumas pessoas perguntaram se nós não cogitamos outro país da Europa um pouco mais gentil e parecido com a nossa cultura, como Portugal, que é uma escolha óbvia, Espanha, Itália ou até mesmo França. E a real é que isso já está respondido pelo que eu falei antes. Não, nós queremos estar no Brasil, nós queremos estar próximo dos nossos. Tanto é que eu não cogitei alugar um apartamento em outra cidade que não fosse Santo André ou São Bernardo. Acabou que nós alugamos em São Bernardo e eu estou a 10 minutos de carro da casa da minha mãe, 10 de carro da casa da minha sogra, tudo isso sem trânsito, tá? Transporte público eu nem cogito, aqui é uma piada e eu não vou andar de ônibus. 5 minutos do meu bar favorito e 7 minutos, eu sou programador, tá? Eu sou preciso com as coisas. 7 minutos do bar dos nossos amigos. Ou seja, eu tô perto de tudo que me é importante, tá? Se eu quiser ir pra praia, minha tia tem um apartamento no Guarujá. Se eu quiser ir pro apartamento dela, são 70 quilômetros da minha casa. É 1h30, tá? Então, era aqui que nós queríamos estar e é aqui que nós estamos. Pode ser que um dia a gente venha a cogitar mudar de volta, ou mudar dentro do Brasil, ou voltar para a Europa, não sei. Quando eu fui para a Europa, eu achava que eu jamais voltaria para o Brasil. Hoje eu estou de volta e estou feliz. Então, não sequer cogitamos mudar para outro lugar. Ok. Uma coisa que facilitou, tá? Alguém perguntou se a questão do trabalho remoto, a possibilidade de eu poder trabalhar para qualquer lugar, de não depender de trabalho aqui no Brasil, se essa possibilidade ajudou na decisão. Não só ajudou, como foi fundamental. Se eu fosse obrigado a trabalhar para empresas brasileiras, talvez eu não estivesse voltando. E não é por achar que as empresas e equipes têm uma qualidade menor do que na Europa. Em muitos casos, a qualidade das equipes é maior do que na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil evoluiu horrores, tá? No trato com o funcionário, na organização de projeto e de tocar projeto no dia a dia. O Brasil é de ponta. A questão é locomoção. Eu quero morar no ABC, as empresas estão em São Paulo. Eu já perdi muito da minha vida no trânsito entre ABC e São Paulo. Eu não quero isso de novo. E a possibilidade de eu trabalhar para fora do país, ela foi fundamental na decisão, tá? E tanto é que eu voltei para viver do meu conteúdo. Dar uma atenção a isso, mas não deu. Eu já saí de lá com um contrato assinado para fazer um freela para uma empresa de fora do Brasil. Tanto é que o vídeo só demorou porque eu estou trabalhando muito nesse freela e muito feliz, porque é com as minhas duas ferramentas favoritas, né? Remix e Tailwind CSS. Então não teve como dizer não a esse contrato. Então é isso, tô fazendo e tô feliz, tá? Então, possibilidade de trabalho remoto foi fundamental na minha decisão. Quando eu for editar esse vídeo,
eu vou perceber que teve uma ou até muitas perguntas que não foram respondidas. Talvez eu grave um vídeo de follow-up. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu disse, deixa aqui nos comentários, ou responda para mim no Twitter ou no LinkedIn, que são as duas principais mídias sociais que eu utilizo, e eu vou fazer o meu melhor para responder. Talvez demore um pouco, mas eu respondo para você. E é isso. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, uma guerreira, porque, né, muita história. E eu gostaria de fechar esse vídeo dizendo que, se você pensa em sair do Brasil, não existe momento certo. Existe o momento que você está com a coragem e o dinheiro. Tem guerra na Ucrânia? Tem. Se a coisa ali aumentar, vai ficar ruim para todo mundo. Se você tem uma oferta de uma empresa, vá, tá? Do mesmo jeito que você foi, você pode voltar. Eu fui, eu voltei, ok? Então, se é o seu sonho, vai atrás do seu sonho. Eu não quero que a minha experiência, ela se coloque entre você e o seu sonho. Vai, não deu certo, volta. Pode não dar certo por N motivos. E outra, o que é não dar certo? Porque veja, para mim deu certo, eu vivi meu sonho. Foram 4 anos incríveis, que eu convivi com pessoas extraordinárias, que eu bebi e comi do melhor, eu visitei lugares incríveis, eu sorri e eu chorei. Eu troquei de emprego 4 vezes, eu conheci pessoas do mundo inteiro. Não deu certo? Claro que deu certo. Deu certo, e agora eu tô de volta para fazer dar certo em outro lugar, fazer dar certo no Brasil. Então, não deixe o meu relato, a minha experiência te desanimar. Vai. Se você precisar de qualquer coisa relacionada à imigração e vida na Alemanha, especialmente em Berlim, fale comigo. Mande mensagem, tá? E a gente vai bater um papo, eu tiro as suas dúvidas, de preferência me ajuda. Já manda uma lista de perguntas. Bom dia, tá aqui minhas perguntas. Não precisa nem vir com preâmbulo e jogar a conversa fora, small talk. Não, tá aqui minha lista de perguntas, muito obrigado, tá? E aí, vai pra cima, tá? Vai pra cima, não desanima. Vive a vida, se cuida, se aprimore, estude inglês, ame, brigue, faça as pazes. E é isso. Bom, essa foi a minha história. Vídeo longo, foi bem freestyle mesmo, dirigindo meu carro aqui. Vim para um lugar mais calmo, claro, eu estava seguro. E obrigado por ter assistido. Não deixe de conferir o meu curso Aprenda a testar aplicações JavaScript. É lógico que eu tinha que fazer um jabazinho. javascript.tv.br. Vai ter promoção agora em novembro, Black Friday. Depois dessa promoção eu vou tirar as vendas, porque eu vou regravar o curso, atualizando o seu conteúdo. Mas se você comprar, você vai ter direito à atualização, tá? Todo mundo que comprou o curso receberá automaticamente a atualização. Então não se acanhe, compre meu curso, você vai gostar. E, bom, acho que é isso. Um forte abraço meu, eu sou o Fábio Vedovelli.